Olá, eu sou Wilson Leva e meu objetivo neste vídeo é falar de uma proposta linguística que está na base de muitas publicações a partir da década de 1980. Aparece nas gramáticas, nos dicionários, nas coleções didáticas, aparece também nos sistemas de tradução automática, nos sintetizadores de voz, nas pesquisas da internet, mais recentemente tornou-se a base teórica e metodológica da inteligência artificial. Estou falando de linguística de corpos. É o que vamos ver hoje. Gente, este é o canal Epifanias de Linguística Aplicada, com vídeos para quem trabalha com a linguagem. Para acessar os outros vídeos do canal, siga o link abaixo na descrição. Se gostar, dê seu like e compartilhe nas suas redes. Vamos ao vídeo de hoje. Existem duas grandes abordagens para o estudo da língua. De um lado, a abordagem racionalista, com base na razão e no pensamento lógico. Do outro lado, a abordagem empirista, com base na coleta de dados linguísticos e na análise desses dados. O exemplo clássico da abordagem racionalista é a proposta de Chomsky. Adquirimos o conhecimento de uma língua não só ouvindo o que os outros dizem, não só pela exposição aos dados linguísticos que vêm de fora. Adquirimos esse conhecimento também pelo que temos dentro de nós, um dispositivo inato de aquisição linguística. Para Chomsky, nascemos programados para adquirir a língua. O exemplo clássico da abordagem empirista é a linguística de corpos. Não se olha para dentro do sujeito, buscando uma predisposição inata para adquirir a língua. Faz-se o contrário. Trabalha-se de fora para dentro, oferecendo ao sujeito os dados de que ele precisa para construir a língua. Há dois momentos importantes aqui. O primeiro é a coleta dos dados linguísticos para formar um corpus. O segundo momento é a análise dos dados que compõem esse corpus. Só um detalhe: um corpus, dois corpora. Ah, professor, não precisa esculachar. Todo mundo sabe que corpora é o plural de corpus. Se acalma, Frederico. Vamos adiante. Formação dos corpora. Os corpora são enormes acervos de textos que apresentam as seguintes características. São extraídos de textos autênticos, que mostram a língua como ela realmente é, e não como alguém acha que ela deveria ser. Podem ser corpora genéricos, formados da língua escrita e falada. Podem ser corpora específicos, de diferentes gêneros, jornalístico, jurídico, publicitário, etc. Podem ser corpora com textos extraídos de diferentes épocas, diferentes classes sociais, diferentes regiões geográficas, profissões, etc. O segundo momento, depois da coleta, é a análise dos corpora. Quais dados, quais segmentos do corpus eu vou separar para chegar ao objetivo que eu tenho em mente? Chamamos esses elementos de tokens. Um token é uma unidade de análise que pode ser uma palavra, parte de uma palavra, um símbolo, um número, etc. Será sempre uma análise baseada em dados. Data-driven analysis. Não é uma análise baseada na opinião do pesquisador, nem na opinião dos outros pesquisadores. É uma análise baseada em dados. Para compreender como a língua funciona, precisamos conhecer as afinidades e rejeições que permeiam as palavras. A língua é um sistema vivo, em movimento constante. Há palavras que se amam e querem estar sempre juntas. Há outras que se odeiam e querem distância. O objetivo maior da linguística de corpos
é saber o que une as palavras, o que as atrai umas às outras. Nos termos de Firth, um dos fundadores da linguística de corpos, uma palavra é conhecida pela companhia com que anda. Essa busca pela atração entre as palavras leva a 3 tipos fundamentais de análise. 1. Análise de frequências. 2. Análise de concordâncias. 3. Análise de colocações. Análise de frequências. No início, o foco da linguística de corpos era principalmente a análise lexical do corpus, com o levantamento das frequências de palavras. O pressuposto era de que o conhecimento dessas palavras mais frequentes daria um retorno maior para a aprendizagem do aluno. Vamos a um exemplo desse retorno. Lá pela metade do século XX, descobriu-se que as 2.000 palavras mais frequentes da língua inglesa cobriam mais de 80% dos textos da língua. A partir daí, concluiu-se que o aluno que conhecesse essas 2.000 palavras compreenderia 80% dos textos. Ah, professor, é muita babaquice. Para começar, todo mundo sabe que essas 2.000 palavras têm mais de 12.000 acepções diferentes. Acepções. Isso sem falar na... Já calma, Frederico. A análise de frequência não para por aí. Pode mostrar muitos outros aspectos relevantes para o estudo da língua, começando pelas diferentes acepções de uma palavra em diferentes contextos. A palavra vela pode ser usada na acepção de luz, de esporte, peça de automóvel, filtro de água, etc. Cada acepção depende do contexto. Provavelmente vai ter uma frequência diferente em cada contexto. Essas diferenças de frequência podem servir para identificar estilos, gêneros, períodos históricos da língua, etc., etc. Uma história de amor e um texto científico vão ter pesos diferentes, vão preferir palavras diferentes. Análise de concordâncias. A análise de concordâncias é feita por software específico, tipo Wordsmith, Endconc, etc. O processo de análise se inicia com a escolha de uma palavra que chamamos de palavra nódulo e que usamos para alimentar o sistema. O sistema, então, recorta o corpus em pequenos segmentos, mostrando a palavra nódulo em destaque no centro de cada segmento. Ou seja, mostra a palavra nódulo em seu contexto de uso, entendendo por contexto o que aparece à direita e à esquerda da palavra nódulo. A análise desses contextos autênticos de uso facilita a descrição dos padrões da língua, incluindo aspectos como a polissemia, estrutura sintática da frase, redes semânticas, variação linguística, entre outros. São aspectos que podem contribuir de modo significativo para a construção de dicionários, gramáticas e materiais didáticos. Análise de colocações. Colocação, collocation em inglês. A análise de colocações parte do pressuposto de que a língua é feita de padrões recorrentes, combinando as palavras de um jeito e não de outro. Em português, por exemplo, dizemos cavalo de batalha e não cavalo de guerra, como em inglês. Lá é war horse e não battle horse. A análise das colocações pode contribuir para o estudo da língua de várias maneiras, incluindo expressões idiomáticas. No restaurante posso pedir um prato feito, mas seria estranho pedir um almoço feito. Expressividade. Gurias coloradas é mais expressivo do que jogadoras do Internacional. Estilo. Brasil! Fraseologias. Cansado de pagar o pato e nadar contra a corrente, resolvi pôr as cartas na mesa.
Agora vou de vento em popa. Ah, professor, pare de chover no molhado. Haha. Enfim, a análise de colocações pode envolver o uso da língua nos mais diferentes contextos, incluindo associações semânticas, tradução, interlíngua, estudos contrastivos, variação, etc. Revisando e concluindo. A linguística de corpos tem contribuído muito para os estudos da língua em diferentes áreas, como a sociolinguística, a comunicação, a retórica, a análise de discurso, etc. Uma área que merece menção especial é a da produção de materiais para o ensino de línguas. 3 destaques aqui. Dicionários. Elaboração de dicionários com definições mais precisas, termos atualizados, exemplos de uso, etc. Gramáticas. Descrição mais autêntica e abrangente do sistema da língua em sua estrutura, em sua variação e até em sua evolução. Coleções didáticas. Uso de exemplos práticos para a criação de atividades autênticas em diferentes contextos de atividade, incluindo, por exemplo, o ensino de uma língua para objetivos específicos. É isso, gente. Muito obrigado.